Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez por uma Química Sem Segredos. Nessa aula, nós vamos estudar a formulação e a nomenclatura dos oxiácidos, ou seja, os ácidos oxigenados. Legal? Vamos lá, então? Então, agora vai ter hidrogênio, um elemento, e o oxigênio. Ok? Certinho? Então, na formulação dos ácidos oxigenados, o que que nós temos? O elemento, seguido, aliás, o hidrogênio, o elemento e o oxigênio, tá? A hora que a gente for estudar, o método que eu vou ensinar para vocês, porque muitas vezes a gente sabe o ácido de cor, não tem problema. Sabe de cor, porque o que a gente vai precisar mais é da forma. Muitas vezes, dificilmente vai aparecer uma questão para vocês para dar nome, raramente socorre. O que que vai precisar? Vem uma questão, por exemplo, lá de soluções. Prepara-se uma solução, 500 ml de uma solução de ácido sulfúrico, 0,5 mol por litro. Qual a massa do ácido sulfúrico utilizada? Então, se eu não souber a forma do ácido sulfúrico, eu não faço o exercício. Então, o exercício, ele pode fornecer a forma ou não. Se ele não fornece, você tem que saber. E muitas vezes, muitos dos ácidos a gente decora, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbônico, ácido fosfórico, esses ácidos a gente decora facilmente, porque são ácidos muito usados. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê, por exemplo, que eu tenho o ácido perclórico, o clórico, o cloroso, o hipocloroso. Por que disso? Isso está baseado no número de oxidação. O método que eu vou usar para vocês aqui, ele está baseado no NOx, número de oxidação dos elementos. No caso aqui, eu vou colocar apenas os números de oxidação daqueles que nós precisamos. Existem outros, mas apenas para a nomenclatura dos ácidos oxigenados, certo? Então vamos lá, olha aqui. Importante, nós temos ácidos, tanto de metais como de ametais. Os ametais, qualquer NOx forma o ácido, certo? Não tem problema de NOx, de mais um a mais sete. Já os metais, para formar ácido oxigenado, tem que ter número de oxidação de 4 para cima. Então, quando você tiver um metal, o NOx 1, o NOx 2, o NOx 3, não vai entrar nos oxiácidos, não forma. Então, por exemplo, não tem ácido oxigenado do alumínio, porque o alumínio é um metal, ele não forma ácido, o NOx é mais 3. Então, o ácido alumínico nós não temos. Temos a base, o hidróxido de alumínio. Então, metais com NOx 1, 2 e 3 vai formar a base, né? Vamos ver depois, na outra aula. Agora, já ácido eles não formam, tá bom? Então, não esqueçam, para formar ácido oxigenado, qualquer ametal com qualquer NOx forma. Já os metais, não. No caso dos metais, só tem duas, três exceções, o CO, NO, N2, eu vou mostrar depois o porquê, tá? Vamos lá. Grupos. Grupo um, 2, 13, 14, 15, 16, 17. Aí os grupos de 3 a 12 são os metais de transição. Esses aí são os elementos representativos, típicos ou representativos. Os elementos típicos ou representativos, nós temos para facilitar a memorização do número de oxidação deles, os principais que nós vamos utilizar aqui, cada grupo tem um NOx máximo, que é igual ao último número. 1 mais 2 mais 3, ó, é 13, então mais 3. 14 é mais 4. 15 é mais 5. 16 é mais 6. 17 é mais 7. Esses aí são os números de oxidação máximo de cada um. Ok? Certo? Beleza.
Os grupos 1, 2 e 13 só tem esses nomes. Mas a partir do grupo 14 existem outros números de oxidação que vocês vão diminuir 2 unidades. Por quê? Por causa da diferença de um ácido para o outro, que é num átomo de oxigênio, que tem NOx menos 2. Então, mais 4 mais 2, tá vendo? Grupo 15, mais 5, diminui 2 unidades. Mais 3, diminui 2, mais um. Você vai diminuindo até não ter jeito mais. Então, mais 4, mais 2, aí depois é zero, não vai usar. Mais 5, mais 3, mais um. Grupo 16, mais 6, mais 4 e mais 2. Grupo 17, mais 7, mais 5, mais 3 e mais um. Todos os elementos representativos são esses números de oxidação que nós vamos precisar para trabalhar com ácidos, bases, sais, óxidos, certo? Tudo bem? Beleza. Já os elementos do meio da tabela, eles, normalmente, a maioria deles não vai entrar na formulação de ácido. Mas a gente vai precisar do número de oxidação deles, por exemplo, para trabalhar com base, com sal, com óxido. Então, já vamos colocar essa tabelinha aqui. A prata, ela está no grupo 11, vale mais um. O catiamônio, amônio é sempre mais um também. Por exemplo, hidróxido de amônio, sulfato de amônio, NH4 mais. O zinco e o cádmio estão no grupo 12 da tabela periódica, vale mais dois, certo? O cobre e o cobre está no grupo 11 e o grupo mercúrio no grupo 12, vale mais um e mais dois, certo? O ouro vale mais um e mais três. O ouro está no grupo 1, aliás, no grupo 11, vale um e três, certo? O ferro, cobalto, níquel, se vocês olharem na tabela periódica, estão juntos. Ferro, 26, cobalto, 27, níquel, 28. Os três têm NOx mais 2 e mais 3. O cromo, mais 2, mais 3 e mais 6. E o manganês. O manganês tem todos os números de oxidação, certo? Porque no caso dos ácidos oxigenados, os NOx dos elementos vão ser sempre positivos. Nos hidratos, o NOx do elemento é negativo, mas nos oxiácidos, o NOx do elemento vai ser sempre positivo. Então, o número de oxidação vale, seria de mais um a mais 7. Só que o manganês não tem o mais um e nem o mais 5. Então, o manganês vale 2, 3, 4, 6 e 7. Ok? Fica fácil memorizar o manganês. Não tem o 1 e o 5. Tá bom? Beleza. Então, esses aqui não vão formar ácido. O grupo 13 é metal. Se for metal, não forma. Mas no grupo 13 eu tenho o primeiro elemento, que é o boro. O boro é um ametal. Então, o boro do grupo 13 vai formar ácido, certo? Esses aqui não formam ácidos, ó, são metais, né? Olha aí. No caso do cromo, o 2 e o 3 não formam, porque o cromo é metal. Quando for metal, se for 1, 2 e 3 não formam. Quer dizer que o cromo, só o 6 vai formar ácido. E o manganês vai formar ácido 4, 6 e o 7. Legal? Beleza. Vamos lá, continuando. Como é que eu vou fazer para dar nome para os ácidos oxigenados? Vamos lá. Então, o grupo 1 e o grupo 2 não entram. Vamos começar no grupo 3. O grupo 13, desculpa. Né? Então, metais com NOx 1, 2 e 3 não formam ácido oxigenado, não é isso? Então, o grupo 1 e o grupo 2 está fora. Não é? Vamos começar no grupo 13, né? Que tem o boro, que é um ametal. Então, nós temos grupo 13 é mais 3, o grupo 14 mais 4, lembra que começa no último número. 3, né, do 13, 4 do 14, 4 e 2, né? O grupo 13 só tem 3, mas o 14 tem o 4 e o 2. O grupo 15, 5, o 3 e 1. O grupo 16, o 6, o 4 e o 2, tá vendo? Sempre cai em 2 a 2. O 17, o 7, o 5, o 1 e o 3. Isso aí, pessoal, estou falando DOTS, para você entender por que, que o nome é sulfuroso, o outro é sulfúrico, por que, que um é permangânico, o outro é mangânico. Tem a explicação disso, tá? Beleza. O manganês
tem esses números de oxidação, não tem? Só que o manganês é metal, então o 2 e o 3 não vai entrar, né? O cromo, também o 2 e o 3 não entram, ó. Quer dizer que o manganês é só o 6, o 7, o 6 e o 4, e o cromo só o 6, tá bom? Pessoal, na hora que você vai dar o nome, você vai sempre obedecer. Por isso que eu coloquei na ordem decrescente. Essa ordem você vai utilizar esta sequência. Ó, mais 7 é perico. Depois vem o I, o oso, o I para o outro. Tá vendo? Perico é só se for mais 7, tá? Se não tiver 9, 7, não existe o perico. Começa no I, tá bom? Então, a sequência de nomenclatura baseada no NOx é essa. Perico, ico, oso, ipo, oso. Então, vamos lá. Aqui, ó, começou em... Tem 7? Não. Então, se não tem 7, abaixo de 7 é o ico. Então, isso aqui é ico. Aqui também não começou em 7. Então, se não é 7, não pode ser perico. Então, começa em ico. Ico, abaixo do ico é o oso. Aqui também não tem pedra, não tem 7. Então começa no ico. O ico, abaixo do ico, o oso, abaixo do oso, o ipo-oso. Aqui também não tem 7. Começa no ico. Abaixo do ico é o oso, abaixo do oso, o ipo-oso. É essa, sempre essa ordem. Opa, aqui tem 7. Ó, então começa em perico. Depois do perico, o ico, o oso, o ipo-oso. Aqui, pera, ó, então perico, ico, oso. E esse aqui não é 7, é 6, então é só I. Então, essa é a ordem de nomenclatura que a gente vai precisar. Então, se você quiser saber, vamos supor que vem a fórmula do ácido, para você chegar no nome, é só você descobrir o nome. Por exemplo, o nitrogênio, ele está no grupo 15. Então, ele vale 5, vale 3 e vale 1, não é? Então, eu tenho, por exemplo, HNO3, HNO2. Esses ácidos aí, quais os nomes? O oxigênio é -2, o NOx dele sempre -2 vezes 3, -6. O hidrogênio é mais um, eu só tenho o hidrogênio, então é mais um mesmo. A soma dos NOx tem que dar zero. -6 mais 1, -5. Inverte o sinal para zerar, olha lá. -1, mais 1, com mais 5, mais 6, -6, zero. Então, esse aqui, o NOx é 5. Esse aqui, o hidrogênio é mais 1, vezes 1, mais 1. O oxigênio é -2 vezes 2, -4. -4 mais 1, -3, então mais 3. Então, esse aqui não é o mais 5? É o primeiro, então é I. Esse é o ácido nítrico. Esse não é o 3, não é o segundo? Nitroso. A diferença do I com o oso é sempre um oxigênio. Por isso o NOx cai 2 a 2. Esse, o de baixo, seria o quê? HNO. Ou seja, cai sempre 2 oxigênios. Então, se você souber o nome de um deles, a forma de um deles, o resto você acha só tirando oxigênio ou acrescentando oxigênio. Ok? Vamos lá? Continuando aí, ó. Olha aí. O que nós temos agora? Formulação. Como é que eu vou montar a fórmula de um ácido oxigenado? Pessoal, todo ácido oxigenado obedece a essas fórmulas aqui, chamando o elemento de X. Então, nós temos X, HXOY, H2XOY, H3XOY, H4XOY. Não existe o H5. Então, eu só tenho ácido com um hidrogênio, 2, 3 e 4. O X é o elemento. Se eu falar ácido nítrico, o X é o nitrogênio. Ácido fosfórico, o X é o fósforo. Beleza? Joia? Então, vamos lá. Temos aqui, então, uma coisa importante.
Quando é que eu uso H, H2, H3 e H4? Quando é H ou H3, o número de hidrogênio é ímpar. Ele vai ser usado quando o NOx for ímpar, certo? Quando o NOx for par, você vai usar H2 e H4. Então, H e H3, que o número de hidrogênio é ímpar, você vai usar para NOx ímpar, que seria o grupo 13, o 15 e o 17. Não tem NOx ímpar, certo? H2 e H4 é quando o NOx for par, que seria então os grupos 14 e 16, que tem NOx par, ok? Importante, esse H3 e H4 nós só vamos usar para 6 elementos da tabela periódica: o boro, o silício, o germânio, o fósforo, arsênio e o antimônio. Só esses daí, tá? Todos os outros elementos eu vou usar H ou H2. Então não esqueça, H se for NOx ímpar, H2 se for NOx par. H3 se for NOx ímpar, H4 se for NOx par. Sendo que H3 e H4 só pode ser para esses elementos, certo? E esse Y é o número de oxigênio. Como é que eu acho? O Y é só você pegar o NOx do elemento X, somar com o tanto de hidrogênio que tem e dividir por 2. Aí você tem o tanto de oxigênio. Pode olhar aqui para vocês verem. Ó, quer ver? 5 do NOx com hidrogênio. 5 e 1, 6. 3 é a metade. 3 e 1, 4. A metade é 2. Tá vendo? Por exemplo, o ácido permangane, HMNO4. Permangane, que é o manganês valendo 7, não é? 7 com 1, 8. A metade, 4. Entenderam? Então, o número de oxigênio é sempre você pegar o número de oxidação do X, somar com o número de hidrogênio e pronto. Aí divide por 2. Então, olha aqui, importante, ó. Esses 6 elementos aqui que usam o H3 e H4 é fácil vocês memorizar. O boro do grupo 13, o silício do 14, fósforo, arsênio e antimônio do grupo 15. Tá vendo? Todos os outros elementos, você tem que usar H ou H2. Só esses daqui que você vai usar H e H3. Aliás, desculpa. H3 e H4. H3 se for ímpar, H4 se for par. Legal? Joia! Então vamos lá. Temos ácidos que apresentam o prefixo meta e o prefixo piro. Por exemplo, o ácido sulfúrico, eu tenho o piro sulfúrico dele. O ácido fosfórico, eu tenho o pirofosfórico, tenho o metafosfórico também. Como é que eu chego nesses ácidos? Você vai pegar um ácido com a terminação oso ou com a terminação hipo, esse que a gente acabou de falar. Se você tirar uma água dele, é só você acrescentar o prefixo meta. Por exemplo, ácido silícico é H4SiO4, certo? Se eu tirar uma água dele, o que sobra? Tira 2 hidrogênios e um oxigênio. Então sobra H2SiO3. Então o nome do H2SiO3 é metacilícico. É o silícico com o prefixo meta. Tá vendo? Ácido fosforoso, H3PO3. Se eu tirar uma água, o que vira? Tira 2H e um oxigênio. HPO2. Então, o fosforoso é H3PO3. O H3PO2 é uma água a menos, então ele é o metafosforoso. O nome continua, é só o prefixo meta. E o piro? O piro, ao invés de você partir de uma molécula, você vai partir de duas. Você vai pegar 2 moléculas do líquido e vai tirar uma água de 2 moléculas. Quer ver? Ácido sulfúrico, H2SO4. Para eu obter o piro sulfúrico, eu multiplico por 2. Eu vou pegar 2 moléculas. O meta é uma molécula só. Aqui eu peguei duas. 2 moléculas de H2SO4
É H4SO8, não é? H4SO8, agora eu tiro uma água. Tem duas moléculas do ácido sulfúrico, tirei uma água. O que que sobra? Tiro dois hidrogênio e um oxigênio. H2S2O7. Então, H2S2O7, o nome dele é sulfúrico com prefixo piro. Então, ácido piro sulfúrico. Ácido fosfórico, H3PO4. H3PO4, tá aí, ó. É o ácido fosfórico. Se eu pegar, tirar uma água direto, deu metafosfórico. HPO3. Mas se eu multiplicar por 2, vai dar o piro. Multiplicando por 2, H6P2O8, né? Multiplica cada um por 2. Agora eu tiro uma água, tá vendo? Tanto no meta como no pira, eu tiro uma água. Só que no meta, eu tiro uma água de uma molécula. No pira, eu tiro uma água de duas moléculas. Então, deu H4P2O7, que é o ácido pirofosfórico. Então, está aí a formulação e a nomenclatura dos ácidos oxigenados. Espero que vocês tenham entendido. Muitos deles vocês vão decorar, mas se tiver alguma dificuldade, é só aplicar o que nós aprendemos nessa aula, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gostou dessa aula? Então curte, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.